Olá, a paz do Senhor Jesus para você que me acompanha aqui no canal. Nós estamos aqui fazendo a exposição do livro de João, Evangelho de João, trazendo aqui um pouco da palavra de Deus para a sua vida. O capítulo 2, hoje nós estamos lendo o capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Somente até aqui eu creio que a gente já conhece esse texto, né? Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E quando ele chega lá, ele juntamente com a sua mãe, Maria, né, e os seus discípulos também, Jesus ali, na ocasião, ele já tinha alguns discípulos. Foi 3 dias depois do evento, do chamado de alguns discípulos ali, André, Simão Pedro, né, também Filipe, Natanael. Depois daquele chamamento ali, acontece essa festa na Galileia, e Jesus é convidado e ele vai para aquela festa. É importante que a gente venha observar aqui que Jesus ele é o mestre sociável. Ele é aquele líder que está no meio da sociedade, né? Existem muitas pessoas religiosas que não querem estar no meio de alguns ambientes. Tá certo que há ambientes que não convém realmente a gente estar, né? Mas que para que Jesus exercesse seu ministério de pregar a mensagem do Evangelho do Senhor, ele precisava estar no meio da sociedade, ele precisava ser ouvido, precisava ser visto. E já diz o ditado: quem não é visto não é lembrado, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, me ensinavam muito aquela questão de santificação, né? E realmente a santificação, ela significa separação, né? Santificação significa separar. Por exemplo, você vai santificar um dia na sua vida, um dia para você adorar o Senhor, mas você pode santificar um dia para você sair com a família. Isso é santificar, separar. Você pode santificar um momento para você fazer atividade física. Pronto, aquele horário é separado para aquela determinada coisa. Então, santificar significa separar, tá certo? Organizar, enfim. E quando eu aceitei Jesus, me diziam muita coisa, que a gente tinha que ser separado, e muitas das vezes proibiam a gente de participar de algumas coisas, né? E a gente não pode participar de ambientes que não convém realmente, né? Não, vamos supor, o crente que é servo de Deus, que aceitou Jesus na sua vida, não tem nada a ver ele tá no meio de uma festa que não glorifica a Deus. Isso aí não tem nada a ver, né? O crente não tem nada a ver ele tá num bar, onde, né? Inclusive existem os dois extremos. Tem aqueles crentes que vão para o carnaval e diz que vai pregar o evangelho lá no carnaval. Poxa vida, mas você tem tantos os dias para você pregar o evangelho, você vai pregar só no carnaval? Então não precisa disso. Eu não sou a favor disso. Porém, eu também não sou a favor daquele ministério isolado, né? De você se isolar de tudo e de todos. Como é que você vai pregar o evangelho, né? Como é que você vai mostrar a luz de Cristo na sua vida? Nós somos seres sociáveis, amém? Jesus foi para uma festa de casamento, né? Mas Jesus está bem claro que ele não queria, nesse primeiro momento, ser reconhecido logo como Filho de Deus, né? Como o Messias. Havia um tempo para isso, e essa revelação ela viria gradativamente. E quando acontece algo ali, que falta o vinho, e a mãe de Jesus, Maria, ela vai até Jesus e conversa com ele, né? E diz: faltou o vinho, né?
Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitos interpretam essa passagem aqui como que Jesus tenha sido rude com a sua própria mãe, né? Chamando ela de mulher. Mas nós devemos entender que o texto ele foi escrito em grego, né? E na língua grega, esse termo mulher, ele não é um termo, como é que eu posso dizer, rude. Não, ele não é. Chamavam dessa forma. O filho poderia chamar a sua mãe sem problema, que não era entendido como nós entendemos hoje. O filho chamar a mãe de mulher, né? Para nós, para nossa língua, ela vai soar realmente rude, né? Mulher, até falta de respeito. Mas na língua grega não é dessa forma, né? Então, não que Jesus tenha sido rude com ela, mas de certo modo, Jesus ele adverte ali a sua mãe. Ele diz: olha, não é chegada ainda a minha hora. E João ele escreve essas palavras, não é chegada a minha hora, várias vezes durante o seu evangelho aqui que ele escreve, né? A sua escrita. Não que Jesus estivesse ali sendo rude com a sua mãe, mas ele estava advertindo que ainda não era chegada a sua hora. Que hora? A hora de se revelar como Filho de Deus, né? Jesus sabia da sua perseguição e que havia um tempo determinado para isso. Jesus sabia que havia um tempo determinado para esse momento. Então não era o momento de Jesus ainda ele se revelar, né? Você observa que quando Jesus ele cura ali alguns leprosos, né? E ele manda ir até o sacerdote, mas ele diz que não diga para ninguém. Mas acontece que eles dizem, né? Algumas curas que Jesus faz, ele adverte: olha, não diga para ninguém, né? Não diga quem foi que lhe curou, porque Jesus preferia ficar naquele primeiro momento, não ser apresentado ainda como Filho de Deus, né? Ele se reservou por um tempo para ele poder pregar, e ele sabia que viria a perseguição. Então havia um momento certo para tudo isso. Então Jesus ele falou ali com a sua mãe. Enquanto a relação a Jesus fazer tudo que Maria pede, isso nós não encontramos nas Escrituras. Esse tipo de intercessão, tá bom? Nem em vida e nem depois da morte. Isso não existe, tá? Se nós formos levar em consideração essa questão de intercessão aqui de Maria, né? Essa intercessão praticamente ela foi interrompida, porque Jesus ele a advertiu: mulher, que tenho eu contigo, né? Jesus está dizendo para a mãe dele: não é chegada ainda a minha hora, né? Vamos traduzir aqui: minha mãe, as coisas não é assim, não funciona assim, né? Tem um tempo para tudo, eu não posso fazer, não é assim, né? Então observe que Maria ela não tem essa autoridade no sentido espiritual, né? Jesus respeitou Maria como mãe, certo? Terrena, mas Jesus sendo Deus, Maria não tem autoridade sobre a divindade de Cristo, porque além de ele ser o filho dela carnalmente, né? Naturalmente, porque ele saiu do seu ventre, e Jesus não negou isso, né? Mas em momento nenhum Maria ela tem autoridade sobre a divindade de Cristo, né? Deus ele é soberano e Jesus é Deus. Nós temos que entender isso. Então havia um propósito para que Jesus se manifestasse no momento certo. Mas ali discretamente, observe, Jesus vai fazer aquele milagre da transformação, que é um primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre do ministério de Jesus. É a transformação de água em vinho. Olha a maneira que Jesus ele faz. Primeiro, ele manda encher aquelas vasilhas de água, né? E depois ele manda servir para o mestre-sala. E quando ele manda servir, já não é mais água, é vinho de primeira qualidade. Quando o mestre-sala toma, e ele diz: rapaz, o vinho aqui é do bom. Ele atestou isso.
tá certo? Então, Jesus operou aquilo de forma discreta. Observe a descrição de Jesus. Ele não queria se apresentar. Então, foi por isso que Jesus advertiu a sua própria mãe a respeito disso. Ainda não é chegada a minha hora. Amém? Tá bom? Então, esse é o primeiro milagre que Jesus ele realiza, o milagre da transformação. E eu quero aqui contextualizar para a sua vida, tá? O milagre que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida é a transformação. E essa transformação, ela é perfeita, né? Ela é uma transformação que pode ser observada, que pode ser experimentada. Assim como houve alguém que experimentou aquele vinho e disse, olha, é de boa qualidade. Então, que a sua vida também, ela seja transformada por Jesus. Esse é o milagre que Ele quer fazer na nossa vida. De todos os milagres que Ele irá fazer, o primeiro milagre que o Senhor Jesus tem para fazer na tua vida, quando você tem um encontro com Ele, você entrega a sua vida para Ele, é a transformação. Amém? Ele quer transformar angústia em esperança. Ele quer transformar a morte em vida. Ele quer transformar na sua vida uma vida que é aprisionada. Ele quer transformar em uma vida liberta. Ele quer transformar a tua alma que vive oprimida. Essa é a obra de Jesus. Amém? Então, o primeiro milagre que Jesus realiza é a transformação. Por isso que a gente hoje diz, né? Mudou da água para o vinho, porque é uma coisa totalmente diferente, totalmente distinta. O que tinha no primeiro não tem no segundo, e o que tem no segundo não tinha no primeiro. É uma transformação radical, né? Uma transformação integral. Essa é a qualidade da obra de Cristo, do milagre de Cristo. E observe que esse tipo de milagre só quem faz é Deus. O milagre na tua vida só quem vai fazer é Jesus. Talvez você já tenha tentado de várias formas, né? Você tenha tentado através da medicina, talvez você tenha tentado pelos seus próprios meios mudar a sua vida, fazer uma mudança, dizer assim, eu quero mudar, de hoje em diante eu sou uma nova pessoa, mas você não conseguiu. Mas quando você conhecer Jesus, você vai conseguir. Amém? Entregue sua vida para Jesus e deixa Ele transformar a tua vida. É Ele quem muda a tua vida. Eu declaro essa palavra para você nesse dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente trazendo mais uma porção da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos.